Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje estamos gravando o culto para ser postado no domingo, hoje para você, mas cultuemos juntos em espírito, vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele ouve o nosso clamor. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu só posso crer que amanhã se estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e os milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. O Cordeiro que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala para ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não vou naufragar. Só
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Esse é o nosso Deus, que está na proa, por mais que pareça que Ele está dormindo, mas Ele está sempre ao nosso lado. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. Vamos nos alegrar, meus irmãos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, sobre ti. Hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. E também, na mesma alegria, nós ansiamos pelo dia em que Ele virá nos buscar.
que verei. No céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão. Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Subirei, louvor eterno ali entoarei. Sua luz a tudo iluminará. Pra sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Cantando lá no céu, seus passos hei de ouvir soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São dons terrestres, esplendores, mas contemplo teu lar, meu lar, ele virá. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele virá. O Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem.
preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, os nossos olhos em Cristo unidos. Foi mal, Ju. Bora! Vai. Fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Desvia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, a sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Olá, meu querido, minha querida, aqui quem está falando é o pastor e professor Arthur Eduardo, e nós estamos gravando esse vídeo que é do nosso culto aqui na Igreja Evangélica Aliança, aqui em Cidade Universitária. É com muita alegria que nós estamos aqui nesses 2 finais de semana. Nesse primeiro, atendendo aí ao recente decreto governamental do Estado de Pernambuco, do governo do Estado de Pernambuco, que restringiu mais uma vez as igrejas de funcionarem presencialmente. Nós estamos, então, trabalhando no final de semana com as lives, com os vídeos. E, independentemente de qualquer coisa, nós observamos que esta é uma tendência que vem para ficar. As igrejas têm descoberto isso e elas têm se adaptado, na medida do possível, para poderem continuar propagando a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. Nós, aqui na Igreja Evangélica Aliança, situada aqui na rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, em Cidade Universitária, anexo ao IALT, Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades, nossa igreja, ela mantém esse trabalho e já filma aos domingos a mensagem, não é? Aliás, o culto que nós fazemos dominicalmente. Nossos cultos acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã. Às quartas-feiras à noite, nós temos aqui o nosso momento de oração e palavra. Um momento muito abençoado que nós temos tido, mas não tem sido filmado. Nós estamos filmando aos domingos, às 10 horas da manhã. E hoje, eu gostaria de compartilhar com você um texto da palavra do Senhor Deus que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 22, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado, exaltado seja o teu nome. Nós queremos te louvar, meu Deus, nesse momento, te bendizer, te pedir, meu Deus, que o Senhor fale aos corações e que o homem nada fale de si mesmo, que teu Espírito alcance os corações, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Meus irmãos, em todo o texto da Bíblia, principalmente nos evangelhos, nós temos algumas nuances que são importantíssimas e aqui não seria diferente. Eu quero compartilhar com vocês algumas dessas nuances a partir de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 22. Esse texto, obviamente, fala de vários assuntos, mas todos estão girando em torno do perdão. Eu também gosto, como professor, meu irmão, sempre de chamar a atenção para o fato de que as pessoas, quando leem um texto da Bíblia, elas muitas vezes leem já com a lente, com os óculos da sua experiência eclesiástica. E, por isso, elas às vezes são impedidas de verem outras nuances do texto. Porque se elas já seguem as suas experiências, quando elas leem um texto, elas veem aquilo, não é, que já aprenderam, que já ouviram, e muitas vezes elas não procuram e não observam outras questões que têm a ver com o texto. Porque, por exemplo, se eu pergunto a você, meu querido, minha querida, que ouve essa palavra, sobre o que lida esse texto, eu tenho certeza absoluta que a resposta da maioria das pessoas é: Pastor Arthur, esse texto fala sobre perdão. Mas não é tão simples assim. O texto, eu lhes garanto e vou mostrar, não fala apenas sobre perdão. Claro que perdão é um eixo principal, um dos eixos principais, um eixo temático desse texto, mas o texto ele fala primordialmente de unidade, veja, de união. O texto não fala sobre perdão. Perdão é um dos temas do texto, mas não é aquele que baliza e norteia todo o texto. Veja, quando Jesus começa a falar sobre isto, no versículo 15, ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. É bom frisarmos logo do início, não é, que Jesus está, ele mesmo, apresentando uma situação onde há discordância entre irmãos, entre pessoas que estão numa mesma comunidade. Veja que é Jesus que começa ensinando, dizendo: se houver discordância, se houver discórdia, se houver motivo para dissensão, se houver motivo para disputa, para briga, se houver alguma questão entre irmãos, procedam assim. E ele diz aos seus discípulos: vai você e com seu irmão, primeiramente, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, e aí volta ao estado de concordância, de amizade, que é o estado natural. Veja, é natural que entre os irmãos, com a mesma fé, com a mesma prática, haja concordância e não discordância. Esse é o estado natural. O que não é natural, o que é incomum, o que não é comum é que haja discordância, que haja disputa, briga. Veja, um ambiente verdadeiramente salutar de irmãos, meu querido, minha querida, não pode ser um ambiente caracterizado pela desunião. Não pode ser um ambiente caracterizado pela discordância. Não pode ser um ambiente caracterizado pela disputa, pela dissensão. É o contrário. Então, quando Jesus ele elenca esta situação hipotética e ele fala sobre uma discordância, veja que ele está querendo ensinar aos discípulos como eles devem agir para que se volte ao estado natural. O estado natural é o estado de concordância, de unidade, não de desunião. E é por isso que ele diz que se o irmão contencioso, ele ouvir aquele que o procurou,
para resolverem a questão, então este que o procurou terá ganho seu irmão, ou seja, ele terá conseguido com que a unidade prevaleça. Mas Jesus continua supondo que, nesta conversa, não houve concordância, não houve possibilidade de união. Ele diz, mas se não te ouvir o teu irmão, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Veja, gente, por que é importante? Observe que há uma gradação. Primeiro, os 2 discordantes. Depois, algumas pessoas como testemunhas. Veja, isto não é primeiramente para constranger ninguém, nem para que se aumente a discordância. Observe que a intenção aqui não é, neste caso aqui, observe bem, não é essencialmente ou necessariamente punir. Por quê? Porque há uma discordância, quando há uma discordância, uma dissensão, os 2 lados, eles pensam estar certos. Veja, aqui é diferente de uma exortação disciplinar, em que uma pessoa flagrantemente, preste atenção, ela está em pecado. As pessoas às vezes confundem essa questão e acham que isto aqui é um processo disciplinatório, disciplinar, normal, regular da igreja. Não, não é. Aqui é uma discordância, uma dissensão em que os 2 lados pensam estar certo, mas tem um deles que está buscando a unidade. Tem um deles que está buscando a união, a concordância. Aqui Jesus não está dizendo que um tem que ser prejudicado e o outro não. Não. Isso eles vão acertar nas conversas, porque cada caso é um caso. Mas o princípio permanece. Qual é o papel do discípulo? É sempre buscar a unidade. Quando ele faz isso, ele é um agente, aqui neste caso, ativo nesse sentido. Quando ele leva as testemunhas, ele não está levando para necessariamente acusar, separar, aumentar a discórdia. Pelo contrário, é para que a palavra seja confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Quaisquer maus entendidos sejam resolvidos. Palavras que não ficaram claras sejam esclarecidas. O que Jesus está ensinando aqui é que a igreja ela deve ter esta índole, ou seja, cada discípulo genuíno deve ter esta índole, esta inclinação, não de fomentar a discussão, a discordância, a dissensão, o partidarismo, a briga, a discórdia, a desunião, mas o contrário, deve buscar a unidade. Quando ele faz isso, ele está buscando a unidade. E Jesus dá ainda uma terceira, observe, oportunidade. Quando ele diz, no versículo 17, se ainda não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio publicano. Porque Jesus coloca em 3 instâncias, observe, antes de haver, aí aqui ele é enfático, a exclusão desse indivíduo que não quer concordância, que quer dissensão, que quer a discórdia. Por que ele dá em 3 instâncias? Para que não haja nenhuma dúvida de que houve uma tentativa ininterrupta de unidade. Meus irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque o veio central da igreja passa pela unidade. O veio central da igreja consiste na unidade dos seus membros. A própria palavra igreja quer dizer assembleia. Essas pessoas não podem estar reunidas, congregadas em desunião. Veja que é algo que conspira contra a existência da própria igreja. É por isso que o Novo Testamento é tão enfático quando fala da unidade da igreja. Como um corpo, como vai dizer o apóstolo Paulo, como um edifício, como uma lavoura, como um exército, observe, como uma pessoa, um organismo, não é? A igreja do Senhor sempre tem esta nuance dupla, ou seja, ela é composta de indivíduos que formam uma coletividade. Esta coletividade, ela precisa estar unida em laços que são
indestrutíveis. Portanto, quaisquer questões envolvendo a igreja, meus irmãos, meu querido, minha querida, devem ser resolvidas, devem ser tratadas, e Jesus está dando aqui, nesse texto, um modo, uma fórmula para que essas questões discordantes sejam tratadas. Observe que Jesus incentiva que a pessoa que está em discordância, o discípulo genuíno, procure o indivíduo e leve testemunhas. E depois traga até o conhecimento da igreja, mas que haja a tentativa de concordância. Agora, uma vez que isso existe, caso o indivíduo outro discordante não queira mais saber do seu irmão, não queira mais saber da unidade que é tão fundamental à igreja, ele deve ser tratado como um gentio e publicano. Veja que Jesus está falando aí nos moldes judaicos para que a igreja incipiente, inicial, entendesse sobre o que ele está falando. A questão, meu querido, minha querida, não é a exclusão das pessoas. A exclusão das pessoas acontece mediante a sua teimosia, o seu estado de não maleabilidade, ou seja, de o indivíduo não demonstrar nenhuma maleabilidade, ou seja, dele não assumir, por exemplo, que ele pode estar errado na questão. Como é que pode haver crescimento numa comunidade se as pessoas, todas elas, quando disputam, acham que não erram? Observe, que estão sempre 100% corretas, que só os outros erram. Isto, meu querido, minha querida, é um sinal de arrogância, de soberba, e também é causador de muitas intrigas. Outra é a índole do próprio indivíduo. Há aqueles que são contenciosos. Esses devem ser exortados e até disciplinados. Por quê? Porque eles parecem que, por uma questão gratuita, promovem a divisão e a discordância. Há aqueles que são rebeldes, faladores, murmuradores. Essas pessoas também precisam ser exortadas e elas têm que entender que um ambiente não cabe a murmuração, a rebeldia, a discordância gratuita. Por quê? Porque é nisto que consiste a força e o avanço do mal no nosso meio, quando nós abrimos esse tipo de brecha, quando nós abrimos esse tipo de falha estrutural no edifício da igreja. O edifício da igreja não pode se dar ao luxo de ter falhas como essa. Por quê? Porque todo edifício irá ruir. Observe que, logo em seguida, no versículo 18, Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Mostrando a importância da unidade da igreja. Veja, o que ligardes de modo uníssono, o que desligardes de modo uníssono. Ou seja, vocês são fortes enquanto estiverem juntos. Desunidos não são absolutamente nada. É por isso que Jesus, em outra passagem, vai dizer que Satanás não pode expulsar Satanás, porque senão estaria dividido. E todo reino dividido contra si mesmo é facilmente conquistado. Veja, Jesus jamais poderia estar expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, como era acusado pelos fariseus. Agora, você não está fazendo isso pelo príncipe dos demônios, estava fazendo pelo Espírito de Deus. Então, eles, os fariseus, eram culpados. Você está entendendo? Veja, a unidade é algo absolutamente fundamental nos ensinos, na vida da igreja e dos cristãos. Portanto, quando Jesus disse: o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu, ele está falando sobre a unidade da igreja, que promove algo que é transcendente à própria igreja, ou seja, transcende o físico e chega aos céus. Naquilo que a igreja concorda, os céus dizem amém. Naquilo que os céus concordam, a igreja diz amém. Observe que isto é algo tão espetacular, profundo, denso, algo tão extraordinário, que nós, quando olhamos esse texto, entendemos porque ele está exatamente onde está.
Porque Jesus está falando sobre as tentativas que devem existir para que haja unidade na igreja, quando há discordância entre irmãos. E ele continua dizendo, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Observou? Veja que ele volta à temática, que é o eixo fundamental, basilar e norteador de toda esta conversa, de todo esse discurso, que é a importância da unidade. Veja, ele diz, se vocês concordarem com algo, os céus se abrirão. Meu Pai fará conforme vocês pedirem. Então, meus irmãos, observe que ele está se valendo do exemplo da discordância, se valendo do exemplo dos irmãos brigando e como eles devem agir, porque ele está querendo ensinar sobre algo fundamental, que é a unidade. A unidade da igreja é algo absolutamente fundamental. Quando os discípulos entendem isso, eles se tornam muito mais batalhadores pela unidade. Inclusive, eles se tornam mais humildes. Eles ouvem melhor. Eles sentem mais a dor do outro. Eles têm vontade de andar outra milha, de repartir a capa e a túnica, de repartirem até o que comem. Eles se tornam mais solidários, fraternos. Quando o amor de Cristo invade a vida de alguém, verdadeiramente, esta pessoa, ela se coloca no lugar do próximo. Ela não se acha superior ao próximo, mas serve. Porque é neste entendimento em que a unidade do Espírito na igreja prevalece e a força do alto nos capacita a realizarmos proezas. Veja, é aqui, quando nós concordamos, que pedimos algo ao Pai e Ele concede. Ora, se nós pedirmos algo ao Pai de maneira humilde e concordante, extraordinariamente Ele nos atenderá e veremos milagres. Daí a importância do eixo temático fundamental, que é a unidade da igreja. E é por isso que ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por que ele está falando isso agora? Ele está dizendo que ele vai estar com uma igrejinha e com igrejões, ele vai estar tanto com uma igrejinha quanto com igrejões. Não, irmãos, ele está falando sobre a importância da unidade. Essa unidade, ela pode aparecer na forma de um exército, mas pode aparecer na forma de 2 ou 3, que estando reunidos em nome do Senhor, eles saberão, caso, por exemplo, forem 3, que ali não haverá apenas 3 pessoas, mas 4, porque o Senhor estará com eles. A unidade, ela evoca a presença do Espírito de Cristo. E é por isso que a igreja deve buscá-la. A igreja deve buscar incessantemente a unidade, fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse, exortando aquelas pessoas que são débeis ou inclinadas à discordância, chamando-as a atenção. E até, caso não haja um modo de a pessoa enquadrar-se dentro dos parâmetros bíblicos ensinados pelo próprio Senhor Jesus, até de tratar essas pessoas como publicanas e gentias. Por quê? Porque neste caso está salvando-se a unidade dos demais, tá certo? Quando se retira aquele que está propenso, em nome da sua arrogância, a causar uma desunião geral. Veja que essa exclusão se dá por cuidado com os demais. Por quê? Porque, como diz o próprio Senhor Jesus, uma mosca pode fazer um frasco de perfume todo cheirar mal. Uma maçã ou uma fruta podre apodrece todo o cesto.
De modo que nós não podemos fechar os olhos para isso. Mas devemos estar atentos que a nossa disposição deve sempre a de sermos concordantes e não discordantes. E é nesse contexto que Pedro faz uma pergunta e diz, versículo 21, até quando, Senhor, pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Talvez ele estivesse fazendo uma alusão a Lameque, um dos descendentes de Caim, lá no Gênesis, que disse, referindo-se àquilo que Deus havia falado sobre Caim, para que Caim não fosse castigado, né, e não houvesse assassinatos no passado, e aquele que castigasse Caim seria castigado 7 vezes, diz o Senhor. Lameque, ele diz, não é, que aquele que o ferir, aquele que se vingar dos seus maus hábitos, dos seus crimes, ele até confessa alguns crimes que cometeu, inclusive assassinatos. Lá no Gênesis, ele diz que aquele que o atacasse, o ferisse, se insurgisse contra ele, seria castigado 70 vezes 7. Jesus usa esse número para responder a Pedro, agora em sentido oposto. Jesus responde a Pedro dizendo, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus usa o exemplo do Antigo Testamento, não é? Do Gênesis, de Lameque, para dizer que nós devemos ter essa inclinação não para ferir ou para nos vingarmos, mas para perdoarmos. Algo que é absolutamente difícil, mas também absolutamente necessário para que haja unidade. A unidade, meu querido e minha querida, é o fundamento sobre o qual a eclesia se constrói. Um espírito divisor, um espírito arbitrário, um espírito contencioso, um espírito arrogante, um espírito egoísta, sempre promoverá dentro da igreja a divisão. Esse espírito ele precisa ser exortado, aconselhado, direcionado e corrigido. Porque, do contrário, a igreja, ela se esfacelará. E essas são as palavras do Senhor Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. A igreja precisa aprender com essas palavras a ser uma igreja unida. E aqui eu falo como um corpo abstrato geral e concreto particular. Com concreto particular, eu falo sobre as aglomerações que existem mundo afora, como aqui, neste caso, a IEVCA, a sua, caso você esteja me ouvindo e não faça parte deste aglomerado, mas qualquer igreja local que é um concreto particular deve prezar pela unidade e a igreja como um todo, desse abstrato geral, também deve preservar a unidade. É pela unidade que nós somos fortes. É pela unidade que nós venceremos. Sendo um, que o Espírito Santo poderá usar a igreja como ele quer, distribuindo, inclusive, os dons como lhe apraz, conforme diz Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e 12. É através da unidade da igreja que nós, por exemplo, vamos testemunhar positivamente e revelar ao mundo que, de fato, Jesus veio e nos enviou. Se nós formos em disputa, em contendas, em atritos, em discórdia, o mundo pensará que nós não somos frutos da mão de Deus. Mas se formos em unidade, o mundo verá que o Senhor Jesus enviou a sua igreja para perpetuar a pregação da sua palavra. Que Deus abençoe a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua igreja, caso você esteja vendo e faça parte de uma igreja. Que Deus abençoe sua liderança. Que Deus abençoe aí o seu ministério, caso você exerça algum. E que em todas as porções da Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, nós tenhamos esse sentimento patente em nossos corações, ou seja, visível, a partir dos nossos corações. Um sentimento latente
e ao mesmo tempo patente, para que as pessoas vejam que nós somos um. Que o Senhor Deus nos abençoe e até o próximo domingo, se Ele assim nos permitir.